No exercício 5, considere as funções f de x definida para sendo 1 se x for diferente de 4 e menos 1 se x for igual a 4. E a função g de x, que é definida como sendo 4x menos 10, x diferente de 4 e igual a menos 6 se x for igual a 4. Em cada parte, verifique se a função dada é contínua em x igual a 4. Então, no item A, nós vamos verificar se a função f de x é contínua em x igual a 4. No item B, a função a ser considerada é a função g de x. No item C, menos g de x. No item D, o módulo de f de x. No item E, o produto f vezes g. No item F, a composição g composta com f. No item G, a função g menos 6f de x. Então, solução para o item A. Vamos considerar a função f de x. Vamos ver se ela é contínua no ponto x igual a 4. Vamos então calcular o limite de f de x quando x tende a 4. Quando x é diferente de 4, a função ela é constante igual a 1. Então, na hora de calcular o limite, nós não consideramos o valor x igual a 4, e sim os valores onde ela é diferente de 4. Nas proximidades de 4, ela é constante sempre igual a 1. E agora, então, o limite de uma constante, quando x tende a 4, é o valor da própria constante, que é igual a 1. O valor da função no ponto x igual a 4 é igual a menos 1. E esses dois números são diferentes, então o que indica que a função é descontínua no ponto x igual a 4. A função g no item B, o limite dela quando x tende a 4 é o limite da expressão 4x menos 10, já que nós temos que usar a expressão onde o x é diferente de 4 na hora de calcular o limite. Então, agora que eu tenho um polinômio, o limite desse polinômio de grau 1, quando x tende a 4, é 4 vezes 4 menos 10, que dá 16 menos 10, que dá 6. Por outro lado, o valor da função g no ponto x igual a 4, conforme a definição ali, g de 4 é menos 6. Esses dois números são diferentes, então concluo que a função g é descontínua no ponto x igual a 4. No item C, vamos considerar a função menos g de x. Se a função g é descontínua no ponto x igual a 4, multiplicar por menos 1 não vai torná-la contínua, Mas vamos verificar isso através da definição. Está aí a função g de x, que é 4x menos 10 para x diferente de 4, e menos 6 para x igual a 4. Vamos multiplicar, então, por menos 1 para obter a função menos g. Então, multiplicando por menos 1 a expressão 4x menos 10 e multiplicando por menos 1 a constante menos 6. Então, menos g de x fica menos 4x menos 10 para x diferente de 4 e igual a 6 para x igual a 4. Então, agora vamos considerar o limite então, da função menos g de x quando x tende a 4. Isso é o limite então, de menos 4x mais 10 quando x tende a 4. Então, substituindo x por 4, ali no polinômio menos 4x mais 10, tem então menos 16 mais 10, que dá menos 6. Por outro lado, o valor da função menos g no ponto 4 é igual a 6. Logo, esses dois números são diferentes, eu concluo que ela é descontínua no ponto x igual a 4. No item D, vamos considerar a função módulo de x. A função f de x é igual a 1 para x diferente de 4 e menos 1 para x igual a 4. Já o módulo de x, então, vamos calcular o módulo de 1 para x diferente de 4 e módulo de menos 1 para x igual a 4. Bom, o módulo de 1 é 1, enquanto que o módulo de menos 1 também é 1. Então, essa função ela é igual a 1 em toda a reta real, tanto em x diferente de 4 como em x igual a 4. Então, é uma função constante igual a 1. Nesse caso, então, uma função, obviamente, contínua em x igual a 4. Então, tem um exemplo de uma função f que ela é descontínua, mas o módulo dela é uma função contínua. Então, dizer que o módulo de uma função, se o módulo de uma função é uma função contínua, não quer dizer que a função em si seja uma função contínua. Aí está o exemplo onde isso acontece. O módulo da f é uma função constante, portanto contínua, em x igual a 4,
E a função f tem um buraco no gráfico, né, no ponto, um salto, no ponto x igual a 4, uma descontinuidade em x igual a 4. Aí estão as nossas funções f e g. Então, no item E, vamos examinar a continuidade da função produto f vezes g. Vamos obter essa função produto usando as definições das funções f e g, respectivamente. Então, f de x vezes g de x é a multiplicação. No caso x diferente de 4, a função f vale 1, enquanto que a função g, um x qualquer diferente de 4, vale 4x menos 10. Então, eu multiplico 1 por 4x menos 10. E a expressão vale para x diferente de 4. Se x for igual a 4, a função f é menos 1 e a função g é menos 6. Então, multiplicando menos 1 por menos 6, eu vou obter ali o valor da função produto, que é 6, né, para x igual a 4. E para x diferente de 4 é 1 vezes 4x menos 10, que é 4x menos 10. Então, está aí a definição da função produto. Então, agora vamos examinar a continuidade dela. Primeiro, olhando para o limite, quando x tende a 4, é o limite da expressão 4x menos 10 para x tendendo a 4. Logo, isso é 4 vezes 4 menos 10, quer dizer, 6 menos 10, que é 6. Por outro lado, o valor da função produto em x igual a 4, né, é 6. Então, eu tenho a igualdade, o limite da função produto quando x igual a 4 é igual ao valor dela, no ponto x igual a 4, posso concluir então que essa função ela é contínua no ponto x igual a 4. No item f, vamos examinar a continuidade da composição g composta com f de x. G composta com f de x é g de 1 para x diferente de 4, porque porque f de 1 é igual, para x diferente de 4, a função f de x é constante igual a 1. Então, g de f de x para x diferente de 4 é igual a g de 1. Se x for igual a 4, então f, neste caso, é igual a menos 1. Portanto, g composta com a f, nesse caso, é g de menos 1. E essa expressão vale apenas para x igual a 4. Agora, usando a definição da função g, se x for diferente de 4, ela é calculada pela expressão 4x menos 10. Portanto, g de 1 é 4 vezes 1 menos 10. Enquanto que g de menos 1 é 4 vezes menos 1 menos 10. Então, g de f de x é 4 menos 10, que é igual a menos 6, se x é diferente de 4, e igual a menos 4 menos 10, que é igual a menos 14, se x for igual a 4. Então, agora vamos examinar a continuidade, o limite da função g composta com a f quando x tende a 4 é o limite da constante menos 6, quando x tende a 4, e isso dá o valor da constante, que é menos 6. Já o valor da função composta no ponto x igual a 4 é menos 14. Esses dois números são obviamente diferentes. Eu concluo que a função ela é descontínua no ponto x igual a 4. Para o item f, vamos examinar a continuidade da função g de x menos 6f de x. Então, usando as definições de g e de f, né, temos então que a função g menos 6f de x é 4x menos 10 se x for diferente de 4, menos 6 vezes 1, né, se x é diferente de 4. Já no caso de x ser igual a 4, a função g fica menos 6 e eu tenho que subtrair 6 vezes menos 1, que é o valor da função f, quando x for igual a 4. Então, fazendo a conta, ali eu tenho, no caso de x ser diferente de 4, a expressão fica 4x menos 10 menos 6. E no caso de x ser igual a 4, a expressão fica menos 6 vezes menos 1. Então, fazendo a continha ali, 4x menos 16, se x é diferente de 4, e 0 se x for igual a 4. Então, essa é a função g de x menos 6f de x. É assim que ela é definida. Então, agora estamos prontos para examinar a sua continuidade. Vamos calcular o limite dela
quando x tende a 4. O limite dessa função, então, é o limite da expressão 4x menos 16 quando x tende a 4. Então, é o limite de um polinômio. Basta substituir o polinômio pelo valor onde x está tendendo, que é 4. Então, fica 4 vezes 4, 16, menos 16, que dá 0. Ao mesmo tempo que o valor da função g de x menos 6, f de x, no caso de x ser 4, é, por definição, igual a 0. Esses dois números aí coincidem, logo a função é contínua em x igual a 4. Exercício 21. Encontre os pontos x se houver nos quais a função f de x não é contínua. Então vamos achar os pontos x, se existirem, nos quais a função f de x é descontínua. A função f de x é uma função definida por dois pedaços distintos, uma função definida por partes. Então 2x mais 3, se x for menor ou igual que 4, e 7 mais 16 sobre x, se x for maior do que 4. Vamos observar primeiro que no caso de x ser menor ou igual que 4, a função f é definida como sendo 2x mais 3. Essa expressão não tem problema nenhum, né? Um polinômio de grau 1, então ela é contínua, né? Para todo x menor do que 4, a nossa função será certamente contínua para x menor que 4. Para x igual a 4, temos que examinar separadamente, né, um caso especial, que vamos examinar depois a continuidade dessa função no ponto x igual a 4, que é justamente o ponto de quebra ali na definição dela, né? Então, mas certamente para x menor do que 4, eu posso dizer que ela é contínua, então, porque a expressão 2x mais 3 é uma expressão que não tem problema nenhum, uma reta, né? Então, contínua. Se x for maior que 4, a função ela é definida como sendo 7 mais 16 sobre x. E essa expressão tem um problema aí no x igual a 0. Mas só que o x igual a 0 está fora aí dessa definição dela, né? Porque ela é definida assim só para x maior do que 4. Então, para x maior que 4, essa expressão não tem problema nenhum, é uma função racional que ela é contínua, né? Se o denominador não for 0, isso nunca vai acontecer. Então, se o x for maior que 4. Então, certamente ela é contínua para todo x maior do que 4. Então, a única possibilidade de descontinuidade está no ponto x igual a 4, que é justamente o ponto de quebra da definição. Então, vamos examinar separadamente, então, agora a continuidade dessa função no ponto x igual a 4. Vamos tentar calcular o limite dela no ponto quando x tende a 4. Então, para isso, primeiro, como ela tem dois pedaços, né, um para x menor que 4, outro para x maior que 4, vamos ter que examinar os limites laterais. Primeiro, o limite lateral pela esquerda, x tendendo a 4 menos 4 pela esquerda. Se x for menor que 4, a função é definida como sendo 2x mais 3. Então, isso é o limite quando x tende a 4 menos da expressão 2x mais 3. Agora, 2x mais 3 é um polinômio, tem limite de polinômio para calculá-los. Basta substituir o x pelo valor onde ele está tendendo, que no caso é 4. Então fica 2 vezes 4, 8 mais 3, 11. Limite agora da f de x quando x tende a 4 pela direita. 4 pela direita, x é maior que 4. Se x for maior que 4, a função é definida como sendo 7 mais 16 sobre x. For fazer o x tender a 4, basta substituir o x por 4, né? Então eu tenho 7 mais 16 quartos, que dá 7 mais 4, que dá 11. Esses dois números são iguais, significa que os limites laterais coincidem, logo o limite bilateral da função f de x quando x tende a 4 é 11. O valor dela no ponto x igual a 4, aí eu vou ter que usar aquela definição, a parte de cima dela, né, que inclui o 2x mais 3, que inclui também o ponto x igual a 4. Então, substituindo o x por 4, fica 2 vezes 4 mais 3, que é 11. Então, esses dois números aí são iguais, então eu posso concluir que a função é contínua também em x igual a 4. Como já havíamos visto que ela era contínua para x menor que 4 e para x maior que 4, então não há
nenhum ponto de descontinuidade. A f é contínua em toda parte. Exercício 29. Encontre um valor para a constante k, se possível, que faça a função ficar contínua em toda parte. No item A temos a função f de x definida como sendo 7x menos 2, se x for menor ou igual que 1, e k vezes x quadrado, se x for maior que 1. E para o item B, a função f de x é definida como sendo k vezes x quadrado, se x menor ou igual que 2, e 2x mais k, se x for maior que 2. Então vamos à solução desse problema, primeiramente no item A. Função f de x, então, é 7x menos 2, se x for menor ou igual que 1, e k vezes x quadrado, se x for maior que 1. Ambos os pedaços são pedaços de funções contínuas. 7x menos 2 é um polinômio linear, e k vezes, o k é uma constante, né? Então, para qualquer valor da constante, kx quadrado também será uma função contínua, um pedaço aí da parábola, né? K vezes x quadrado para x maior que 1. Então, o único ponto problemático é esse, é o ponto de quebra dos dois pedaços, que é o ponto x igual a 1. Né? Então, temos que examinar a continuidade da função em x igual a 1 e impor essa continuidade para que, então, ela seja contínua em toda parte, né? Para que eu consiga, então, obter para qual valor de k isso vai ser possível. Então vamos examinar então o limite quando x tende a 1 pela esquerda da função f de x. Então vamos examinar os limites laterais em x igual a 1. Primeiro pela esquerda e depois pela direita. Pela esquerda, então x é menor que 1. Temos que usar a definição da função f de x, ela é definida como sendo ali 7x menos 2, né? Então agora eu tenho um limite de um polinômio linear, 7x menos 2, quando x tende a 1, basta substituir os x por 1, então 7 vezes 1 menos 2, que dá 5. Já o limite pela direita da função f de x, eu tenho que usar a definição k vezes x quadrado, porque o x é maior que 1 agora, né? Então ela é definida como sendo k vezes x quadrado. Como k é uma constante, isso, né, dá k vezes 1 ao quadrado, né, substituindo o x por 1, que isso é igual a k. Então, para que esses dois limites sejam iguais, ou seja, o limite bilateral exista, eu tenho que impor a condição k igual a 5. Tá? Que é isso que eu vou fazer. Eu vou impor a condição k igual a 5 para que, então, o limite bilateral da função f de x, quando x tende a 1, exista e seja igual a 5, né? Ou k, né? Tanto faz, né? Já que k é igual a 5. Vamos agora ver o valor da função f no ponto x igual a 1. f de 1, eu tenho que usar a definição ali de 7x menos 2, já que ela é válida também para x igual a 1. Né? Então, substituindo o x por 1, fica 7 vezes 1 menos 2, que dá 5. Então, o valor da função no ponto x igual a 1 coincide com o valor do limite da função em x igual a 1. Esses dois números são iguais, o que me diz que a função f é contínua em x igual a 1. Então, o valor de k que eu estava buscando é justamente o k igual a 5. Se k for igual a 5, ela é contínua igual a 1 e, consequentemente contínua em toda a reta real, em toda a parte. Então, essa é a nossa resposta, k igual a 5. A título de ilustração, eu coloquei aí o gráfico da função f no caso de k ser igual a 5. O pedaço vermelho ali é o gráfico da reta y igual a 7x menos 2, que ela é válida, então, para x menor ou igual que 1. Para x maior que 1, eu uso o pedaço, então, da parábola em verde, né, que é a parábola 5x². Esses dois pedaços estão colados, né, e de forma que a curva composta pelos dois pedaços não tem nenhuma quebra, não tem nenhuma descontinuidade. Então, a função é contínua em toda a reta real. Para o item B, a função f de x é definida como sendo k vezes x², para x menor ou igual que 2, e o outro pedaço dela, para x maior que 2, ela é definida como sendo 2x mais k.
Em ambos os pedaços, ela é contínua, porque para x menor que 2, ela é um polinômio de grau 2. Né? Para qualquer valor da constante k, k vezes x quadrado, obviamente uma função contínua, certamente para x menor que 2. E para x maior que 2, ela é uma função linear, 2x mais k, então certamente ela é contínua para qualquer valor de k. Então, aí o problema não é aí. Né? Então, o problema da descontinuidade é o ponto de quebra, é o ponto x igual a 2. Então, vamos examinar a continuidade em x igual a 2. Para isso, temos que calcular o limite quando x tende a 2. Antes disso, vamos então examinar os limites laterais, né, em x igual a 2. Primeiramente, para x tendo a 2 pela direita, x sendo maior do que 2, a função f é definida como sendo 2x mais k, então eu tenho o limite de 2x mais k quando x tende a 2 mais limite de um polinômio linear, basta substituir o x por 2, então eu tenho 2 vezes 2 mais k, que é a 4k. Já o limite quando x tende a 2 menos, da função f de x é menor que 2, então a função f é definida como sendo k vezes x quadrado. Então agora eu tenho um polinômio kx2, substituo o x por 2 para calcular esse limite, então fica k vezes 2 ao quadrado, que é 4k. Então para que o limite bilateral exista, os limites laterais devem coincidir. Então 4k deve ser igual a 4 mais k, então eu vou impor essa condição 4k, 4 mais k igual a 4k. Então, resolvendo aí para k, então eu tenho 3k igual a 4, logo k igual a 4 terços. Então, impondo essa condição de k ser igual a 4 terços, eu tenho a existência do limite, né? E o limite, quando x tende a 2, então ela vale 4k, ou 4 mais k, tanto faz, né? Substituindo ali, vou usar 4k, substituindo k por 4 terços, isso dá 16 terços, né? Então esse é o valor do limite que existe, então, né, da função f de x quando x tende a 2. Para que a função seja contínua, este limite deve ser igual ao valor dela em x igual a 2. Então, substituindo o x por 2 na definição da função, né, que a função ali é definida como sendo agora kx quadrado. Então fica k vezes 2 ao quadrado, que é 4k. Mas o k é 4 terços, logo 4k é 16 terços. Esses dois números então coincidem. Então eu tenho que o limite da f de x quando x tende a 2 é igual a f de 2, logo a função f é contínua em x igual a 2. Então o valor que eu estava procurando para k é o valor 4 terços. Se k é 4 terços, a função é contínua em toda parte, e a título de ilustração eu coloco ali o gráfico dela, ela tem dois pedaços distintos, né? Em vermelho eu coloco ali o polinômio de segundo grau, k vezes x2, onde k é 4 terços, então 4 terços vezes x quadrado, e em verde 2x mais k, onde k é igual a 4 terços, então fica 2x mais 4 terços, é a equação daquela reta ali, em verde, onde se os pedaços, né, verde e vermelho se colam perfeitamente e evitam a descontinuidade, a quebra no gráfico. Então a função é contínua em toda a parte. No exercício 31, encontre os valores das constantes k e m, se possível, que façam a função f ficar contínua em toda a parte. A função f de x é definida por 3 pedaços distintos. Para x maior que 2, ela é definida como sendo x quadrado mais 5. Para x entre menos 1 e 2, inclusive o 2, ela é definida como sendo m vezes x mais 1 mais k. E para x menor ou igual que 1, perdão, para x menor ou igual que menos 1, ela é definida pelo polinômio cúbico 2x ao cubo mais x mais 7. Devo observar que todos os pedaços, né, envolvidos na definição da função, x quadrado mais 5 é um polinômio de segundo grau, m vezes x mais 1 mais k, para quaisquer valores de k
ou m, é um polinômio do primeiro grau ou uma constante, né? Se o m for zero, aí fica uma constante k. Se o m for diferente de zero, é um polinômio do primeiro grau, também contínua, né? E o polinômio cúbico, 2x ao cubo mais x mais 7, também é uma função contínua em toda parte. Então todos os pedaços são pedaços de funções contínuas, que devem ser colados um ao outro, de modo, justamente nos pontos de quebra, nos pontos menos 1 e 2, nos valores de x menos 1 e x igual a 2, e esses pedaços devem ser colados justapostos, de modo que a curva inteira seja contínua, a curva inteira não tenha nenhuma quebra, né? Nenhum salto. Então é isso que nós vamos fazer, então, exigindo a continuidade nos pontos de quebra, nos pontos x igual a 2 e nos pontos x igual a menos 1. Primeiramente, então, vamos examinar no ponto x igual a 2. Então, limite para f para x tendendo a 2 pela direita, f de x é maior do que 2, então a definição da função é x² mais 5, agora ela é um polinômio, a expressão x² mais 5, basta substituir o x por 2, fica 2 ao quadrado mais 5, que dá 9. O limite lateral pela esquerda, então, limite pela esquerda, o x estará próximo de 2, então o x certamente será maior que menos 1, mas menor do que 2. Então, eu estou no segundo caso ali, onde a função é definida por m vezes x mais 1 mais k. Então, f de x é m vezes x mais 1 mais k. Quando x tende a 2, isso é um polinômio de primeiro grau, basta substituir o x por 2, então eu tenho m vezes 2 mais 1 mais k, que me dá então 3m mais k. Para que o limite exista, o limite bilateral exista, os limites laterais devem coincidir, então eu vou impor a condição 9 igual a 3m mais k, ou 3m mais k igual a 9. Então, se isso acontecer, então certamente eu tenho um limite da função f de x quando x tende a 2 existindo e sendo igual a qualquer um deles, né, que é igual a 9, né, 9 ou 3m mais k, tanto faz, ambos iguais. A função f no ponto x igual a 2, eu tenho que usar aquele segundo pedaço ali, no ponto x igual a 2, ela vale m2 mais 1 mais k, que me dá então 3m mais k. Como eu já estou impondo a condição 3m mais k igual a 9, isso, então eu já sei que é igual a 9, então o limite da função f de x quando x tende a 2 é igual ao valor da função, é no ponto x igual a 2, a função é contínua em x igual a 2. Então, para a continuidade dela em x igual a 2, eu consegui essa condição, 3m mais k igual a 9. Vamos agora examinar a continuidade dela no outro ponto de quebra, que é o x igual a menos 1. Então, para x tendendo a menos 1 pela direita, x é maior do que o menos 1, mas certamente menor do que 2, né? X estará próximo de menos 1, então eu devo usar a definição ali do meio, m vezes x mais 1 mais k. Então isso fica o limite de m vezes x mais 1 mais k, quando x tende a menos 1 mais, substituindo então x por menos 1, eu obtenho m vezes menos 1 mais 1, que dá 0, mais k, então isso dá k. Já o limite lateral pela esquerda o x será menor que menos 1, então eu tenho que usar o polinômio cúbico, 2x3 mais x mais 7, substituindo então x por menos 1, fico com 2 vezes menos 1 ao cubo, mais menos 1 mais 7, isso dá 4. Então, impondo a condição de igualdade ali, de que k deve ser igual a 4, se isso acontecer, então eu tenho a existência do limite lateral, do limite bilateral para x tendendo a 1, e esse limite deve ser então igual a 4. Já o valor da função, no ponto x igual a menos 1, eu tenho que usar o polinômio cúbico ali, substituindo o x por menos 1, isso me dá o valor 4, então esses dois números são iguais e a função é contínua em x igual a menos 1. Então eu tenho duas condições, 3m mais k igual a 9 e k igual a 4. Substituindo o valor k igual a 4 na primeira equação, eu tenho então 3m mais 4 igual a 9, logo 3m igual a 5, m igual a
5/3. Estão aí os valores, então, das constantes k e m. K deve ser 4 e m igual a 5/3 para que a função seja contínua em toda parte. A título de ilustração, eu coloquei o gráfico aí da função f, que é uma curva contínua, ela tem 3 pedaços diferentes, usei 3 cores diferentes, pedaço vermelho para o polinômio cúbico, pedaço azul para a equação da reta e o pedaço verde valendo só para x maior que 2, é um pedaço da parábola x² mais 5. Vejo que as curvas se justapõem perfeitamente, de forma que a curva composta pelos 3 pedaços é contínua em toda a parte. Exercício 47 mostra que a equação x² mais x² menos 2x igual a 1 tem no mínimo uma solução no intervalo menos 1, 1. Então, para demonstrar isso, nós vamos usar uma consequência do teorema do valor intermediário. Vamos relembrar aqui o teorema do valor intermediário, que diz que se uma função é contínua no intervalo fechado a b e k for um número entre f de a e f de b, inclusive, então existe no mínimo um número x entre a e b, tal que f de x igual a k. A ilustração desse teorema é bem simples. A função é contínua, ali está um intervalo fechado a b, ali está f de a e f de b. Por simplicidade eu coloquei f de a menor que f de b, mas poderia ser ao contrário, sem problema nenhum. Então vou pegar um número k entre f de a e f de b. Para achar x tal que f de x seja igual a k, é só fazer o caminho inverso, desenhar uma reta até que a reta toque no gráfico da função e depois baixar até que toque no eixo do x, aí eu obtenho o valor de x tal que f de x é igual a k, e esse processo é garantido que vai funcionar porque a função é contínua. Se a função não fosse contínua, poderia ter um salto ali, aquela reta horizontal jamais tocar no gráfico da função f. Então, talvez para uma função descontínua isso não está garantido que exista esse número x tal que f de x seja igual a k. Uma consequência desse teorema é o seguinte, que se a função é contínua no intervalo fechado a b e se f de a e f de b tem sinais diferentes, tem sinais opostos, um é positivo e o outro é negativo, então no mínimo deve existir um ponto onde a função passa pelo eixo do x, ou seja, um ponto 1 x tal que a equação f de x igual a 0 tem a solução, né, no intervalo AB. Então, pelo menos uma raiz para a equação f de x igual a 0. E aqui está a ilustração, no caso de f de a ser positiva e f de b ser negativa, então a f de a e f de b têm sinais opostos, a função é contínua, em algum ponto ela deve cruzar o eixo do x, e ali eu vou ter então uma raiz para a equação f de x igual a 0. Se os sinais são diferentes, são primeiro f de a é negativo e f de b é positivo, então a figura é mais ou menos assim. Como a função é contínua, ela não pode saltar por cima do eixo do x, e em algum momento ela vai cruzar o eixo do x, e neste ponto eu tenho então a solução da equação f de x igual a 0. Então, para mostrar que a equação x² mais x2 menos 2x igual a 1 tem no mínimo uma raiz, uma solução, eu vou considerar a seguinte função, eu vou considerar a seguinte equação equivalente a ela. Eu vou passar aquele 1 para o lado, para o termo mesmo da esquerda, fica então x² mais x² menos 2x menos 1 igual a 0. Então essa equação é equivalente à nossa. Então, se eu chamar então de f de x essa função, que é uma função contínua, em toda a reta real, inclusive no intervalo menos 1, 1, no intervalo fechado menos 1, 1, a função contínua. Então, uma raiz dela significa uma solução para a nossa equação, né? A equação original do problema, que é x² mais x² menos 2x mais 1. Então, a existência dessa raiz, será garantida se eu provar que essa função
tem sinais opostos nos extremos do intervalo, ou seja, que f de 1 e f de menos 1 têm sinais diferentes. Vamos calcular f de menos 1, ali substituindo x por menos 1, isso dá igual a 1, então que é positivo. Substituindo o x por 1, né, então isso dá menos 1, que é negativo. Então realmente sinais opostos. Então aquele teorema, a segunda consequência do teorema do valor intermediário, nos diz então que existe pelo menos um ponto onde a função será zero, e isso me garante então que eu tenho pelo menos uma raiz ali da nossa equação. A título de ilustração, eu fiz o gráfico ali da curva x ao cubo mais x quadrado menos 2x menos 1, então ali onde ela toca naquele ponto é a raiz dessa equação, que é equivalente então à equação original do problema. Então existe, na verdade, apenas uma solução, então, né? Para apenas uma solução no intervalo menos 1, 1, para a equação x ao cubo mais x quadrado menos 2x igual a 1.